Olá, tudo bem com você? Mais um dia com dose de fé, juntos com o nosso momento de reflexão e depois oração. Falando em oração, fique até o final para orarmos juntos, pedindo para que Deus nos abençoe nessa quinta-feira. Tá chegando o final de semana, graças a Deus. E aí você vai me perguntar, algumas pessoas têm me perguntado no WhatsApp, no privado do WhatsApp, e no Instagram também, como tem sido a minha semana. A semana tem sido, vamos dizer assim, parece uma montanha-russa, seus altos e baixos. Então tem dia que tá bom, tem dia que tá mais ou menos, tem dia que tá mal. E aí, por exemplo, ontem à tarde eu comecei a ter uns sintomas, eu acho que é de gripe. E peço a Deus que seja somente uma gripe. Então a Luana estava com esse tipo de virose, né? Só que o dela foi um pouco mais grave, porque tá dando febre e assim por diante. O meu tá dando os sintomas mais leves do dela. Então, assim, eu tô um pouquinho para baixo, mas não vou deixar de fazer o dose de fé, tá? Outra coisa, de repente você está pensando assim, o André mudou o início do dose de fé, que normalmente ele falava bom dia, tudo bem com vocês, tal. Agora ele fala olá. Por quê? Normalmente eu faço dose de fé pela manhã e posto no YouTube, né, em torno das 8 horas, um pouquinho antes, tá? Eu posto assim uns 10, 15 minutos antes e posto para você, porque eu já saio correndo pro trabalho, que é aqui pertinho de casa. E aí, mas teve vezes que eu postei à tarde, postei à noite. Então, para não ter mais problema das pessoas falarem, André, você postou 10 horas da noite. E aí você fala bom dia, realmente tá certo. Até peço desculpa para vocês. Então, para não ter mais problema, eu estou começando com olá. Então aí o horário que for postado tá tudo ok. Você pode assistir o Dose de Fé, que vai servir, como serve para mim, vai servir para você também, ok? Então vamos para nossa reflexão. Eu estava pensando em algumas frases. Eu tenho visto muito desânimo das pessoas por causa de inflação, porque aumentou as rendas, né, os aluguéis, parcelas de apartamento, de casas, de terreno, todas essas coisas que envolvem a parte financeira, imobiliária e também a parte alimentar cá em Portugal tem aumentado muito. E eu vejo as pessoas muito preocupadas com isso, arranjando seu segundo, e casos até de pessoas arranjando até o terceiro emprego, para você ter ideia. São raros, mas tem. E aí eu lembrei lá no Brasil que a gente tem algumas frases que eu ainda não escutei, esses verbetes, né, essas frases cá em Portugal. Mas no Brasil tem muito isso daí. Por exemplo, dormiu no ponto, o ônibus, né, e aqui chama de autocarro, o ônibus passou. Então você dormiu, o ônibus passou. Nadou, morreu na praia. Outro que tem fruta podre fica no lixo. E aí a gente fica pensando assim, nessas frases, e tem certas horas que a gente acaba acreditando nessas frases. André, que isso? Mas eu já escutei isso muito desde criança, e aí por diante parece que cai que nem uma camisa, né? Parece que cai como um capacete, uma carapuça, né? Que fica perfeito. Não, pessoal, não vamos pensar assim, não. Isso são frases negativas, são frases ruins, são frases maus, né? Que te joga para baixo. Que é isso? Eu penso sempre assim, que se a gente for pensar dessa maneira que eu falei essas frases, como a gente pode acreditar num Deus tão bom e tão amoroso? Então eu vejo assim que o amor de Deus é algo peculiar, é diferente. Deus ama os esquecidos, os que estão para baixo, aqueles que estão doentes. Ai, André, mas ele não ama os bons, ama todos, mas tem certas pessoas que se acham tão bom que esquecem de Deus. E Deus, ele ama as pessoas de uma forma, como eu falei, peculiar. Você vai perceber o que eu estou falando. Por exemplo, Jesus, que é o próprio Deus, ele foi lá e amou o leproso. Enquanto toda a sociedade jogava o leproso
para o lado, Jesus lá e tocou no leproso. Orou pelo leproso, curou o leproso. Jesus tocou enquanto todo mundo excluía uma prostituta, ou como alguns chamam de mulher da vida, Jesus foi lá, tocou, abraçou, enxugou as lágrimas dela e ela caminhou com Jesus. Aí, se você for ver Zaqueu, um homem que trabalhava como contabilista, contador, um homem que pegava muitas vezes o dinheiro dos outros, né? Tipo, recebia 3 moedas, 2 era para o Estado de imposto e 1 era para ele, exemplo, tá? E aí Zaqueu, ele foi lá e teve um momento pessoal com Zaqueu. Aí você vê, Deus ele escolhe o que o mundo anula, o que o mundo joga no lixo, joga fora, e aqui em Portugal fala deita fora. Então ele por isso que eu quero até trazer um versículo aqui muito bonito. Então ele fala assim: eu quero esses excluídos, eu quero essas pessoas que toda a sociedade não ama mais, mas eu amo e dei meu filho por mim e por você. E aí eu quero ler esse versículo tão bonito que tá aqui em Salmo 103, como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece dos que o temem. Se você não é temer de medo, mas é temer de respeito, de você reconhecer que existe um Pai superior, um Pai poderoso, um Pai que governa esse mundo, que cuida de mim e de você. Então vamos orar agora pedindo para esse Pai que nos ama, que muitas vezes a gente, André, mas será? Eu sou uma pessoa que tô certinho o tempo todo. Será que a gente tá sempre certinho? Será que a gente não se ira o tempo em algum momento da vida? Será que a gente não tem raiva de alguém? Às vezes a gente não deixa de perdoar alguém? Será que a gente não faz algo que a gente erra? Parece que a gente dá uma derrapada na curva da vida? E aí a gente grita: meu Deus, me ajuda! Naquela curva que você acha que vai cair no abismo, e Deus com a mão poderosa dele fala assim: meu filho, é isso que eu quero que você me peça como um pai. Grita: papai, me ajuda, me orienta, me auxilia, me ilumina, me abençoa. É isso que Deus quer. Ele quer ter esse relacionamento pessoal. Então vamos lá orar agora para que Deus possa nos abençoar com a presença dele e como papai. Vamos lá? Do seu jeitinho, olhos abertos, olhos fechados. Mas é importante que você confie que Deus está presente na sua vida nessa quinta e todos os dias das nossas vidas, tá? Pai, muito obrigado por mais esse dose de fé, por esse versículo tão bonito, que o Senhor se compadece por aqueles que te respeitam, que acreditam, que confiam em ti. Então eu te peço que essa pessoa que está me assistindo e está aqui nesse momento de oração, ela está aqui clamando, falando, abrindo a boca, ela está colocando tudo que está no coração dela para fora, para ela ser afagada, para ela ser consolada, para ela ser confortada por um papai, por um Deus que se chama papai. Então até Jesus falou Abba Pai, que significa papai, papaizinho. Olha que coisa carinhosa, que coisa tão profunda a gente chamar o Senhor de papaizinho. Então é pessoal, é íntimo, é amor, é comunhão, é justiça. Isso tudo é maravilhoso do Senhor, meu Deus. Então abençoe essa pessoa, como o Senhor também me abençoe, também me ajude, me cura dessa enfermidade, para que eu tenha ânimo também para trabalhar, para que eu possa estar com a minha família e estar tudo tranquilo. Abençoe essa pessoa que está me assistindo na necessidade dela, que ela sinta mais a tua presença ainda mais. Se mesmo que a sociedade anule, exclua, faça alguma coisa, mas o Senhor está de braços abertos para ela. É assim que a gente ora, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por mais esse dose de fé. É bom demais estar com você. Que Deus te abençoe nessa quinta. Olha, se você não é do canal, se inscreva no canal, curta os vídeos para você aparecer logo no feed de vídeos aí do YouTube. Também compartilhe com seus parentes, amigos,
colegas, o pessoal do trabalho, fique à vontade, não tem problema nenhum. E se você puder, amanhã fique junto. Sexta-feira é o último dia do Dose de Fé. Nós fazemos de segunda a sexta. Então, amanhã, sexta-feira, fica comigo, tá bom? Então, um grande abraço. Deus te abençoe nessa quinta e até amanhã.